No programa de hoje, vamos conversar com o professor Wellington Duarte, que faz parte da ADURN, Associação que congrega os professores na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também é vice-presidente do PROIFES, a entidade que nacionalmente congrega os sindicatos e associações que defendem os professores, né, em todo o Brasil. Seja bem-vindo, professor Wellington, ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço, Robson, estou à disposição de você. Prazer tê-lo conosco, professor. E hoje vamos falar aqui sobre vários temas importantes, falar a respeito de reforma administrativa, como é que isso impacta no mundo dos professores. Será que traz impacto somente para professores de universidades federais, institutos federais? E os professores de escolas estaduais e municipais, como é que fica a situação? E de instituições privadas. Como também ainda vamos falar no programa de hoje sobre a situação da estabilidade de servidores, falar sobre a PEC 32 e ainda falar sobre as condições, né, qual o pensamento hoje das universidades federais em relação à possível volta às aulas e, por fim, falar sobre a reforma tributária, que está sendo na prática, ou está tentando ser na prática, uma reforma do imposto de renda. Isso vai impactar de alguma maneira no imposto de renda dos professores brasileiros? Tudo isso e muito mais no programa de hoje aqui com o professor Wellington. E, professor, vamos iniciar com a reforma administrativa e, de maneira geral, né, quais seriam, digamos assim, os 3 principais tópicos que prejudicam os trabalhadores, por exemplo, na área da educação? Olha, Robson, na verdade, essa pseudo-reforma administrativa, ela se elenca num eixo só. Ela é uma consequência. Para a gente falar em reforma administrativa, a gente tem sempre que lembrar que ela não é fortuita, ela não foi decidida para beneficiar o serviço público, que é isso que o Guedes fala, que é para melhorar a qualidade do serviço público. Isso eu, inclusive, participei de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na comissão especial, e o relator dizia isso, que era para melhorar e tal e tal. Só que a reforma tributária, a reforma administrativa, ela segue o que foi determinado na emenda constitucional 95, a chamada Lei do Teto dos Gastos. Ela é uma consequência direta disso. Porque sem ela, o tripé tributário, fiscal e previdenciário não se completa. Então, ele precisa fazer isso para enxugar o setor público. Enxugar, fala enxugamento, mas é uma coisa meio triste de dizer. Mas não é enxugar para melhorar, é enxugar para diminuir a capacidade do serviço público em produzir e ofertar empregos para toda a população. É bom lembrar que essa reforma, primeiro que ela exclui os militares, né? Os militares estão fora da reforma. Interessante. O judiciário, né? É muito interessante, né? Aliás, quando você pega aqui, o Braga Neto recebeu cerca de 100 mil reais líquidos, né? Saiu no Estadão, na Folha, é para a gente pensar um pouco. Isso em general, né? Se fosse um professor recebendo esse valor, não, que escândalo, né? Não, se fosse um professor, seria um absurdo. Mas veja, essa reforma para o setor público, ele é muito ruim, não porque está em discussão a questão da estabilidade, que a gente vai falar, essa coisa toda. Ela é muito ruim porque ela desarticula todas as carreiras. Por isso que prejudica, em primeiro lugar, todos os servidores públicos. Porque, veja, se as pessoas pensam que a reforma é orientada para o setor público federal. Não é. Eu diria a você que é o contrário. A reforma ela é orientada para a base dos servidores públicos brasileiros. Aqueles servidores que estão lá na base, que representam 57% do total dos servidores públicos, e são os servidores públicos municipais. Na verdade, a reforma ela vai... Nós sabemos que muitas das coisas que são decididas e passam a valer para o plano federal acabam sendo empurradas goela abaixo, né, nos estados e nos municípios. Então, não atingirá, quando a gente fala, por exemplo, de professores, ou de modo geral de servidores, não apenas no plano federal, mas também a um curtíssimo prazo acaba impactando também servidores no plano estadual e federal e municipal. Você tem razão, mas veja,
São 2 milhões e 500 mil professores no universo de 10 milhões e 800 mil servidores públicos de uma forma geral. No setor público federal, nós temos cerca de 170, 180 mil professores, ou seja, a maior carreira dentre os 600 mil servidores públicos na ativa. Quando você coloca essa reforma, a estrutura de carreira do professor universitário ela já está constituída desde 2012. Nós temos uma carreira que já está toda elencada, da base ao teto, com piso, com tudo. Mas a maioria dos municípios, a grande maioria dos municípios, são pequenos municípios. São pequenos. Se você olhar o IBGE, você vai ver que a quantidade de pequenos municípios chega a quase 70% da população do município brasileiro. Então, essa reforma é concentrada nesses pequenos municípios porque ela vai propiciar, posteriormente, a possibilidade de construção ou propostas de leis ordinárias e complementares que aí vão atingir diretamente esse grosso, essa camada da população, entre eles os professores, obviamente, que eles vão ficar sujeitos às intempéries que ocorram nos municípios. Então, a carreira ela fica fluida e fica muito fragilizada. E com detalhe também é o seguinte, quando você, entre aspas, economiza algum dinheiro que poderia ter sido repassado, um direito reconhecido para um professor, para um funcionário público, lá no município pequeno, para economizar dinheiro, para ficar no caixa do governo federal e pagar a banco, fazer superávit primário e pagar a banco a dívida pública, né, que nem se discute os juros que se cobra, mas esse dinheiro que sai daquele município é um dinheiro que deixou de circular naquela economia. Então, isso atinge as economias locais e muita gente não tem essa noção da importância de servidores públicos espalhados por todo o Brasil. Né? Muita gente condena, critica servidor público, mas não sabe da importância desse dinheiro que circula nos municípios. Tem economia de município que depende disso. Me permita uma observação, Robson. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos 1,4 milhões de pessoas na força de trabalho, na nossa PEA, população economicamente ativa. Destas, 220 mil são servidoras públicas, são servidores públicos, das 3 esferas. A maioria esmagadora é formada por servidores públicos municipais, cuja renda média mensal não chega a 2 salários mínimos. Esse pequeno servidor público, que é o que sustenta hoje em dia, junto com as transferências da Previdência, são eles que sustentam o pequeno comércio. Se você olhar para o caso específico do Rio Grande do Norte, quais são as cidades com mais de 100 mil habitantes? Quais são as cidades que têm mais de 10 mil habitantes? São poucas. Então, o grosso da economia do Rio Grande do Norte, felizmente ou infelizmente, isso é uma outra discussão, ela está concentrada na mão, no consumo dos pequenos municípios e dessas pessoas. Como você disse, se a pessoa deixa de comprar no pequeno comércio, ela vai destruir a cadeia comercial. E aí você não terá, aí o prefeito vai ficar dependente de um FPM, que a gente sabe que hoje está oscilando muito. Então assim, é uma tragédia social de dimensões que ainda a gente precisa debater com os deputados estaduais e os prefeitos e até a governadora. Sem dúvida. Agora, Wellington, você como vice-presidente do PROIFES, né, instituição que congrega os sindicatos no Brasil inteiro, né, que defendem os professores, eu gostaria de saber, por exemplo, qual seria o ponto mais preocupante dessa reforma administrativa que causa preocupação aos professores? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é a questão da estabilidade. Porque o que você está preconizando pela reforma administrativa é voltarmos à década de 30, voltarmos à República Velha. É impressionante a capacidade política que eu não vou chamar elite, porque chamar de elite é uma coisa até, um elogio, sabe? Eu vou chamar desse grupo de pessoas que detêm o poder. Essas pessoas acham que quebrando a estabilidade do serviço público vai trazer a possibilidade de fazer uma avaliação mais qualitativa do seu serviço. Isso é uma ilusão. Nós sabemos como é que funcionava o serviço público brasileiro até a década de 80. Nós sabemos como foram feitas as grandes transferências de servidores aqui na década de 60. Eu conheço gente, parentes da minha família, que foram transferidas daqui de Natal lá para a Tromba do Elefante porque eram opositores do governador. O próprio governador Aloysio Alves, no caso do Rio Grande do Norte, era muito conhecido por isso, né? E tinha gente que era queria citar o nome da figura. Mas eu conheço bem essa história, né?
transferia de um canto para o outro, quando ele estava se estabilizando, transferia para outro, quando estava estabilizando, Isso. transferia para outro, até a pessoa enlouquecer ou morrer. Né? É o terror psicológico. E agora a proposta é, não, você vai ter um estágio probatório, mas esse estágio probatório não acaba nunca, vai ter uma comissão que vai poder avaliar, quer dizer, o professor, no caso, ele fica sujeito ao humor do governante de plantão. Você imagina, se no âmbito federal a fiscalização é mais presente, mas você imagine no âmbito dos estados e municípios o que acontecerá caso ocorra isso. Né? Sobretudo no pequeno município, né, que o prefeito manda e desmanda, né, ainda é a autoridade do município, é o prefeito, o padre, o delegado, né, ainda tem essa realidade. Você imagina uma situação dessa, um professor se contrapor, né, fazer algum tipo de oposição ao prefeito, né, ele vai terminar chegando numa situação que vai perder o cargo, ele vai se transformar quase que num cargo comissionado, né, e ter que dizer amém a tudo que o prefeito faz. Então a estabilidade, às vezes as pessoas acham, né, devido à propaganda que vem se somando há muitos e muitos anos, que o servidor público ele está ali pendurado como um carrapato. Muitas pessoas dizem isso na leniência, na preguiça, quando esse tipo de serviço público já há algum tempo não existe mais. Nós temos servidores públicos hoje, pelo menos na esfera federal, e eu acho que aí realmente, sabe, Robson, cabe uma discussão muito grande sobre a qualidade de serviço público em nível estadual, em nível municipal. Cabe, isso aí ninguém está isento. Nós vemos as grandes falhas da prestação de serviço. Isso é óbvio. O que você não pode é, em nome disso, destruir toda uma carreira e o servidor público, por exemplo, que entrar, se passar essa reforma, ele entra sem perspectiva de futuro. Então, qual é o objetivo de um cidadão novo, com 19, 20, 25 anos, entrar no serviço público? Nenhuma. Porque ele não tem mais pretensão nenhuma. Ao contrário de hoje, quando você entra numa carreira, pelo menos no Serviço Público Federal, eu estou aqui citando o caso do professor universitário, ele entra numa carreira e vai galgando esforços, produzindo, fazendo pesquisa, fazendo extensão, até chegar ao ápice da sua carreira, que em comparação com outras esferas é muito menor, o topo dela em termos financeiros compara com o judiciário, muito menor. por exemplo. Isso, não, um procurador, salvo engano, me desculpem os procuradores se eu estiver enganado, começam a carreira com cerca de 25 mil reais por mês. Um professor universitário começa a carreira com cerca de 7 mil, 8 mil reais. Essa é a realidade. Só que aí se coloca, e aí o IPEA fez um estudo em novembro de 2018, que está lá o Atlas do Estado Brasileiro, que aí você olha e analisa, eu acho que muitos deputados não sabem nem o que é isso, e veem que isso, essa falácia de dizer que os servidores públicos ganham muito, é mentirosa. Agora, existe um segmento minúsculo de menos de 1% que recebe altos salários. Ora, então vamos tratar desses 0,8%. Aquele ponto, né? Isso. E não tratar dos 30 e tantos por cento. É como a história da Previdência. Existe o rumo da Previdência, existem super salários. Então vamos fazer uma reforma da Previdência geral. Tá, mas e os super salários se acabaram? Não. Né? E o teto se acabou? Né? Na verdade, não. Você acabou de se lembrar muito bem, né? O general lá, colado com o presidente Bolsonaro, recebendo mais de 100 mil reais no mês. Então, cadê o teto de 30, 35 mil reais? Isso não existe na prática, né? A gente sabe que existem desvirtuamentos muito grandes nas estruturas de carreira. A gente sabe disso. Eu não conheço nenhum professor universitário que ganha 100 mil. Nem nunca conheci. Nem recebendo atrasados, nem recebendo incorporações. Eu desconheço. Pode ser que exista algum aí perdido. Mas esses casos se dão, infelizmente, basicamente na esfera do judiciário e agora na esfera dos militares, que se tornou uma espécie de poder moderador do século XXI, né? A gente está voltando à época em que existia um poder moderador, infelizmente. Império. Agora, professor Francisco Duarte, professor Wellington, uma coisa que eu lhe pergunto também é a respeito de quais seriam outras condições como essa que são apontadas na PEC 32 para o servidor atingir a sua estabilidade. Qual é um outro ponto que preocupa realmente e merece a atenção das pessoas? Olha, eu diria a você que além do fato de você estender esse estágio probatório, para quem não sabe, o servidor ele entra e vai ser
observado durante um determinado período de tempo, e depois uma comissão fará uma avaliação de se ele pode ou não ser contratado. Isso Hoje, já é... hoje são 2 anos aproximadamente, ou 3? Na administração federal são 3 anos. 3. Né? Agora mesmo participei de algumas comissões de estágio probatório. Então, durante esse período, o professor, o servidor público é avaliado. Ele pode não passar. Aí alguém pode dizer, não, mas passa todo mundo. Não é verdade. Não é verdade. O problema é que o que é dito é que passa todo mundo. E aí as pessoas acham que isso vai estar sempre presente. Agora, uma outra coisa, aí vem a questão da carreira. Uma carreira, ela é fundamental, inclusive em termos psicológicos, para qualquer pessoa. Como eu disse há pouco, você estrutura uma vida em cima do que você vai ser. Claro que na iniciativa privada é muito complicado isso. Mas a iniciativa privada ela é dinâmica. São as leis de mercado que a sujeitam. Então, é uma coisa lógica e racional que qualquer empresa privada estabeleça uma carreira de acordo com os interesses da empresa. Isso ninguém está negando aqui. Agora, quando se trata de Estado, órgãos públicos, o que é que você quer? Estruturar uma carreira para que o servidor público possa entrar e, através da melhoria do seu serviço, da sua capacitação, ele se torne cada vez mais responsável nas suas funções. Isso significa uma melhor remuneração. No caso do professor universitário, quando você entra, você é auxiliar e você vai galgando até chegar ao professor titular. Meu amigo, são 18, 20, 18 não, são mais de 20 anos para conseguir isso. Mas você projeta, sabe, Robson? Você diz, olha, eu entrei agora, estou com 30 anos, daqui a 20 anos eu estou num determinado patamar. Ora, se você quebra isso para 10 milhões de pessoas, né? Se você quebra isso para 10 milhões de pessoas, eu estou incluindo aí militares e judiciário, porque eu acho que deveria todo mundo, para efeito de estudo, incluir todo mundo. Você está atingindo nada menos, e aí vamos colocar aqui 3 pessoas por família, 30 milhões de brasileiros. 30 milhões de pessoas passam a viver num ambiente instável. Como você citou agora há pouco, o ambiente, imagina o ambiente de trabalho de uma pessoa que está aqui e daqui a 2 anos vai terminar o estágio probatório dela, ela não sabe se fica, aí de repente o gestor, não estou gostando não, aí faz uma lei ordinária, passa na Câmara Municipal, muda toda a estrutura de carreira, diminui o salário dela. Como é que fica a produção e a produtividade desse servidor público? E a expectativa, a possibilidade de se planejar, de assumir compromissos, isso impacta a própria economia, né? Então, não sei como é que vai ser daqui para frente, então não vou comprar tal coisa, não vou fazer investimento num determinado imóvel, porque amanhã possa ser que não esteja a coisa conforme eu estava planejando. Então, isso gera estabilidade não só para essas 30 milhões de pessoas, mas também para o entorno delas, né? Para o entorno delas. E eu sempre gosto de lembrar a economia, as pessoas que têm suas empresas na área de produto e serviço. Esses professores, como funcionário de Petrobras, que é um outro caso também que merece reflexão de impacto na economia, entre tantos outros, todos eles consumem aonde? Né? Lá na Lua, não, consomem aqui. Daqui a pouco está reduzindo o consumo e a economia está ruim, ninguém sabe por que é. Né? Me permitam, há pouco tempo, acho que semana passada, eu escrevi um artigo para um portal desse aí, dizendo o seguinte, que capitalismo ele não é um sistema que funciona sob instabilidade. Capitalismo sob instabilidade, ele se quebra. Agora, num ambiente instável, teve a pandemia, mas o mundo todo teve pandemia, os países mais desenvolvidos estão lidando com ela. Né? O caso da Alemanha agora é expressivo, uma catástrofe, o governo liberou 3 trilhões de reais e se precisar de mais, a gente vai distribuir mais. Aqui é o contrário, aqui você, uma ajuda michuruca dessa de 150 reais, vai um secretário de Fazenda e diz, olha, não dá porque vai ter impacto nos custos. Quer dizer, a vida humana pouco importa. E especificamente com relação à economia, a economia capitalista precisa de estabilidade. E de consumo, né? E de consumo. Se você gera um ambiente instável, o consumo, eu vou usar Keynes, né? A lei psicológica, você diminui a sua perspectiva de consumo, o cara não compra, o produtor não vai ofertar porque não tem demanda, e aí você cria um círculo vicioso que obviamente vai impactar nas receitas públicas. Obviamente vai impactar nas receitas públicas. Parece que os empresários não conseguem entender que quanto melhor funcionando o capitalismo, melhor para eles. O colega meu dizia, eu quero pagar muito imposto de renda. O cara dizia, mas por que? Você está louco? Não. Porque pagando imposto de renda significa que eu estou ganhando bem.
Ah, tá certo. Pois é, essa é a lógica que a gente não segue. É uma lógica inversa. A gente quer aqui ganhar menos, receber mais serviço público, pagando menos impostos. Essa conta não fecha. Pro capitalismo, bem melhor do que o acúmulo é a circulação, né? A circulação da riqueza. Agora, professor Wellington, um outro ponto que as pessoas têm perguntado, isso no Brasil inteiro, é a respeito da expectativa e das discussões que acontecem internamente para o planejamento de volta às aulas presenciais nas universidades federais. O que é que o senhor tem de informação que pode compartilhar conosco nesse momento? Olha, a informação que eu tenho, a informação, a gente conversa muito, semana passada nós conversamos com o reitor, nós temos um bom trânsito com a Andifes, né? As discussões em torno do retorno, eles se dão no âmbito do Ministério da Economia, porque planejamento, e eu vou assim, ser bem sincero, sabe, Robson? O Ministério da Educação hoje praticamente não existe. Não existe. Praticamente não existe. Como interlocutor, ele não existe. Toda a interlocução nossa hoje, podem crer, cidadãos, é com o Ministério da Economia. E não diretamente com Guedes, que Guedes não recebe professores. Nunca recebeu e provavelmente não irá receber. São com os intermediários, os escalões inferiores do Ministério da Economia. E a pressão pela volta, ela existe. No caso do Rio Grande do Norte, o nosso reitor ele disse o seguinte para a gente: olha, nós temos um terceiro semestre, esse ano vamos ter 3 semestres no ano, o que já aumenta a carga de trabalho, né? Haverá uma discussão sobre a possibilidade de retorno híbrido para o terceiro semestre. Mas se você olhar a quantidade de pessoas vacinadas, em média está em torno de 20%, é muito pouco. E quando a gente diz vacinadas, não é a primeira dose, né? As duas. Para mim, A vacinadas são as imunização duas. completa. Exatamente, não adianta. E outra coisa, viu, Robson, que a gente não toca, aliás, poucas pessoas tocam. O custo de você manter esta Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos seus cinco campi e aqui no Campo Central, todos os dias, com os protocolos de segurança, significa um recurso que hoje, pode ser que amanhã libere, hoje a universidade não tem em termos orçamentários. Com detalhe, isso aí ninguém fala, né? Com detalhe, o governo federal, de graças a Deus, infelizmente, esse problema da pandemia e das aulas estarem sendo remotas nas universidades federais, porque cortou tantos recursos da educação e repasses federais, que se voltasse hoje, além dos protocolos, eu nem sei se foram os protocolos das universidades teria condição de funcionar, como foi o caso da Universidade do Rio de Janeiro, que por pouco não fechou as portas. E eu vou dizer uma coisa para você, a universidade daqui, ela tem tido uma gestão muito responsável nos últimos anos, e essa gestão responsável, inclusive, tem sido passiva de crítica do movimento estudantil, até do movimento dos professores, mas ela está conseguindo, aos trancos e barrancos, equilibrar isso. Mas é um equilíbrio numa lâmina muito fina, sabe? Então, a resposta para a sua pergunta é muito simples. Aguardar um pouco mais e debater novamente com a universidade. Eu, pessoalmente, acredito que, dada a pressão, porque existe também pressão dos professores, aí me permita uma observação. Não é fácil para ninguém passar 1 ano e meio trabalhando remotamente. Trancado dentro de casa, né? Às vezes você está aqui e daqui a pouco tem que lavar a louça, tem que fazer uma faxina, tem que cuidar da aula do menino, né? E tem que ter muito computador dentro de casa, porque enquanto um pode estar precisando assistir aula, quem tem acesso à educação e à internet, né? Outro, o professor, o pai do menino pode estar querendo dar aula, a mãe pode estar querendo fazer algum outro trabalho pela internet, e como é que fica essa loucura dentro de casa, né? Cachorro lembrando que todo... O meu está até quietinho hoje aqui, viu, professor? O nosso cara mesmo está bem quietinho, comportado. Mas é um contexto que prejudica a própria aula também. Não se compara uma aula presencial com a aula virtual. Né? Lembrando que todos os custos para a montagem desses equipamentos é de responsabilidade do professor. Não há nenhum subsídio governamental. Nenhum apoio, não houve nada. Nada. Pelo contrário, a gente está com o salário congelado já há uns 5 anos. Evidentemente que a gente não vou aqui fazer digressão sobre isso, porque todos os brasileiros estão passando por enormes dificuldades e infelizmente nós estamos no escalão superior de salário, mas o fato é esse, a gente está com tem uma questão mental, Robson, que isso ainda vai ser pesquisado. O impacto mental entre professores, servidores públicos e estudantes
Eu vou te dizer, há poucas semanas atrás, eu sou professor do Departamento de Economia, nós tivemos a notícia de mais um aluno que suicidou-se. Isso não é brincadeira. Que coisa triste. Professor, e caminhando para o nosso último assunto de hoje, eu gostaria de uma palavra, né, pela visão que você tem de Brasil, né, como vice-presidente do PROIPES, que congrega os sindicatos federais, né, de professores, e também com a visão, no caso de adultos do Rio Grande do Norte, o que é que está sendo discutido? Porque primeiro se chamava de reforma tributária, mas me parece que na prática, pelo menos, está sendo uma reforma do imposto de renda, que eu também não sei onde é que vai chegar, né? Quando ameaça cortar um pouquinho de quem tem muito mais, né, o escândalo é gigante. Além do que, quando você não tem planejamento, é difícil tocar qualquer tipo de projeto. Então, eu gostaria de uma palavra sua em relação a isso que está colocado e de que maneira isso pode ou não interferir no imposto de renda na vida dos professores brasileiros. Eu vou começar de trás para frente. Né? O professor universitário hoje ele paga 27,5% de imposto de renda do seu salário. E com mais 11% a previdência nossa. Né? Como pessoa física, paga muito mais do que o proprietário da Riachuelo, né? Pois é. Então, se você pegar o salário de R$ 100, supondo, né? O salário de R$ 100, nós pagamos cerca de R$ 40 de previdência e imposto. Fora isso, o Robson, a proposta é feita por... Primeiro, que proposta? O Guedes chega, eu vi a apresentação da reforma, da reforma tributária dele, que particularmente, aliás, eu vi como, da mesma forma que ele fez da reforma administrativa. Ele falou durante 15 a 20 minutos, não disse nada com nada. Disse que estava aí para começar a cobrar imposto de quem nunca pagou, que é a questão do imposto de renda sobre lucro líquido, né, que é uma coisa que as confederações industriais já estão de olho e estão fazendo lobby, e iria aumentar o imposto de renda porque tem muita gente que recebe muito. Isso na cabeça dele, e assim, a gente vendo e ouvindo o ministro da Economia dizer isso, sem nenhuma apresentação de algum cálculo que a gente tem alguma coisa para debater, porque tanto na reforma administrativa como na reforma tributária, ele chega e diz, isso vai dar um lucro, um retorno de 100 bilhões para o governo. Isso vai dar um lucro de 400 bilhões para o governo. O cara mostra aí as tabelas, mostra as planilhas, como é que você chegou a esse resultado. Quais foram as variáveis que você usou para chegar até esse resultado. Ah, não, a gente vai ver ainda, vai publicar, não publica nunca. Né? A mesma, abrindo parênteses aqui, professor, a mesma história, né, de lamentável falta de planejamento, né, que a forma como foi tratada a venda dos pedaços da Petrobras de suas subsidiárias. Né, fez um grande festival junto a empresários, dizendo que ia vender o gás e o preço, a subsidiária de gás, a TAG da Petrobras, e o preço do gás de cozinha e do gás, na verdade, do gás para a indústria, iria baratear muito, mas aí não dizia nem quando, nem para quanto é que iria ficar o custo, não dizia nada disso. Não, mas daqui a alguns meses. Daqui a quantos meses? Na verdade, o que a gente tem foi exatamente o contrário. Está aí o preço do gás, todo mundo está vendo, também especialmente para a indústria que impacta na produção de todos os serviços. Então, meio que joga para o ar, né, sem ter a sustentação naquilo que diz, tecnicamente falando. Olha, Robson, me permita, discutir reforma tributária hoje, questão do imposto de renda, com uma população que está 15 milhões de trabalhadores desempregados e mais de 30 milhões jogados na instabilidade social, podendo a qualquer momento se tornar desempregado ou até, como se diz hoje na IBGE, desalentado, desistir de procurar emprego. Como é que você coloca uma discussão dessa sem discutir o reaquecimento da economia brasileira? Como discutir com o setor privado que sobreviveu, né? A maioria, infelizmente, aqui no Rio Grande do Norte, 99% das empresas industriais têm até 50 empregados. Então, elas não têm força para subsistir numa situação dessa. E qual foi a proposta do governo para esse reaquecimento, para esse projeto de um Brasil renascido das cinzas? Nenhum.
Você apresenta essa reforma tributária mal apresentada, apresentou só a questão do imposto de renda, a contribuição sobre sobre o lucro líquido, que a Fiesp já está batendo e provavelmente o relator vai tirar, e fica reduzido a isso que você disse, uma reforma do imposto de renda. Qual é o impacto disso para o desenvolvimento do Brasil? Nenhum. Nenhum, porque não vai ser com o aumento da carga fiscal em cima da pessoa de classe média, porque o pobre já paga o imposto no consumo, né? Que é o país que mais paga, mais tributa o pobre no mundo é o Brasil. Ninguém fala sobre esse tipo de discussão. O pobre brasileiro paga mais do que uma pessoa de classe média, e um rico, porque em tudo que ela consome ela paga imposto. E não se discute isso, né? Mas se discute sim tributar a classe média, que agora é chamada a contribuir, né? E eu me lembro muito bem de vasto segmento da classe média que dizia, não, nós temos que reformar o Brasil, e hoje está pagando. A presidência do Brasil para Bolsonaro de e bandeira. Agora, com a gasolina R$ 2,90, e agora a gasolina está R$ 6,15. E ninguém reclama. Aliás, a greve dos caminhoneiros gerou essa nova greve que não aconteceu, né? A greve só faz de conta. É uma coisa... Se fosse no tempo normal, seria hilário, mas não é. São tempos sombrios, e essa reforma tributária, para mim, é um escracho. É um escracho. Porque por que não se faz essa discussão no Conselho Fazendário? E se você quiser depois, eu até sugiro que chama aí o ex-secretário de Tributação, o André Horta, que foi presidente do Confaz, para falar sobre isso. Porque é uma coisa absurda. Eu conversando com ele, diz, Wellington, ele soltou uns palavrões lá que eu não posso dizer aqui em público, mas ele diz, olha, isso é um absurdo. E vindo de uma pessoa que fez com que o Rio Grande do Norte, na época do governo Robson, conseguisse melhorar a capacidade arrecadatória, a gente tem que ouvir, porque é uma pessoa que é especialista. Nesse momento, reforma tributária não agrega nada e simplesmente é para o governo tentar pegar mais dinheiro. Como ele não tem mais setor nenhum para pegar, ele vai pegar da classe média, ou pelo menos projeta pegar da classe média. Pois é lamentável. Bom, professor Francisco Wellington Duarte, vice-presidente do PROIFES, o sindicato, a instituição que reúne os sindicatos de professores do Brasil inteiro, também representa a Adurne, no caso do Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão, seja sempre bem-vindo. E eu deixo o momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, e pode complementar com alguma informação importante que, porventura, a gente não tenha tratado aqui. Olha, Robson, eu vou aqui sem ser puxação de saco, mas há alguns setores pequenos, minúsculos, desse senso comum do jornalismo, se sobrevivem e satisfazem as pessoas que gostam do bom debate. No seu caso, sem querer lhe agradar pessoalmente, mas no seu caso é um caso bastante claro de um jornalismo que procura ouvir todos os lados, fazer o debate claro, sem ter de fazer proselitismo. Então é isso que nós estamos nós estamos precisando disso para fortalecer a democracia brasileira. O debate dos contrários com respeito e que vença a ideia, que convença o grosso da população, mas não com fake news, e sim com propostas. Então eu acho que é um tipo de programa que deve receber o respeito e a participação de todos. Obrigado, professor.